eu que ouvi no dia de hoje aqui o senador Jorge Viana, o senador Caiado e tantos outros senadores que trataram desse tema, não deixo de demonstrar também a minha preocupação. O Rio Grande do Sul é um estado que tem uma força muito grande que vem do campo para a cidade, não só na área da agricultura, mas também da questão da criação de gado, e as preocupações estão por todo o estado. Por isso eu queria aqui deixar registrado a minha solidariedade àqueles que não cometeram nenhum deslize, mas aqueles que cometeram um deslize, como foi colocado aqui por todos, eles vão ter que responder por que fizeram. Até porque a imagem do Brasil perante o mundo fica machucada, fica maculada por aqueles que, há um tempo atrás, botaram soda no leite. E foi investigado e foi comprovado. Mas foi uma minoria, isso que tem que ser dito. E mesma coisa agora, o senador Caiado foi muito feliz, não pode uma minoria trazer essa imagem negativa para o nosso mercado exportador, que vai gerar aqui milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Por isso, ao mesmo tempo que eu entendo que é importante a fiscalização, a garantia do produto, para que o mundo lá fora saiba que aqui no Brasil, quem comete esse tipo de delito há de responder, sim, pelo crime cometido. Agora, pelo outro lado, não vamos, de fato, generalizar, mas temos que punir aqueles que tenham feito, como eu dizia aqui, esse ato que é condenável em qualquer parte do mundo. Mas, senhor presidente Thieres, Pinto, eu queria hoje, eu que estarei amanhã, a convite de Vossa Excelência e de outros parlamentares, falando para a bancada do PTB sobre a reforma trabalhista e previdência, eu queria aproveitar esse momento para agradecer muito a todos os senadores aqui do nosso Senado que assinaram a CPI da Previdência para que a gente investigue a fundo quem rouba, quem é corrupto, quem desvia o dinheiro da Previdência para outros fins, quem se apropria do dinheiro do trabalhador e não repassa para a Previdência, quem são os grandes devedores que, conforme os procuradores da Fazenda em depoimento, hoje pela manhã, na comissão, nos falavam que é 500 bilhões que eles têm a pagar para a nossa Previdência? Quem são aqueles que se apropriaram, conforme os auditores fiscais, de 100 bilhões do bolso do trabalhador, que descontou do salário do trabalhador e não repassou para a Previdência? Quem recebeu anistia indevida? Quem recebeu propina para desviar o dinheiro da Previdência e não fez a execução que deveria ser feito? Tudo isso eu tenho certeza que a CPI vai levantar. Eu estou convicto. Me diziam hoje que é algo em torno de R$1 trilhão. Mas teve um outro auditor que me deu um documento por escrito, eu já registrei aqui na mesa, que diz que é em torno, senador Regina Souza, de 2 trilhões. Por isso, é com satisfação que eu leio aqui o nome de todos os senadores que assinaram o pedido da CPI para investigar os fatos. Como eu digo sempre, essa CPI não é contra esse ou aquele partido, não é contra esse ou aquele governo, não é ideológica, não é partidária, não é uma luta sindical. Eu diria até que ela tem um perfil mesmo ecumênico, porque nós estamos vendo que todas as igrejas, independente de ser católica, apostólica, ser evangélica, ser de matriz africana, todos estão fazendo debate sobre esse tema, que é um tema que interessa a todos, senador Regina, como nós falávamos hoje, na comissão que Vossa Excelência presidia. Hoje é o assunto no bar da esquina, é o assunto nas fábricas, nas lojas, nos bancos, na área pública, na área privada, na área rural. No meu Rio Grande, os movimentos são de 10, 15, 10 mil, 15 mil, 20 mil trabalhadores nas ruas protestando contra essa proposta. Por isso que vi até com uma certa dose de satisfação, não nego, quando o governo já diz que esse debate vai ser para de setembro em diante. E tem que ser mesmo. A CPI é 4 meses.
É 4 meses que vão me investigar tudo. Eu não estou nem preocupado com quem vai estar lá, porque eu duvido que vai ter um único senador lá que vá lá fazer obstrução. Ele quer ouvir os fatos, ele quer transparência absoluta, isso que todos nós pregamos, falamos, ouvimos, mas também queremos. Por isso, presidente, eu passo a fazer a leitura dos 63 senadores e, naturalmente, as 13 senadoras que assinaram. E sabe o que me diziam, senhores senadores? Que os senhores estavam assinando só para me enganar e que vocês até a meia-noite iam retirar os nomes. Quebraram a cara quem disse isso. Quebraram a cara. Que eu tenho certeza que até a meia-noite vão estar lá não só 63, oxalá até mais, mas garantido 63. E eu não acredito que o senador seja de 2 palavras, assina um documento e depois vai lá e retira. Eu estou convicto, mas convicto mesmo, que todos que assinaram, e muitos até que não assinaram, me disseram, Paim, sou totalmente favorável. Mas como eu não gosto de CPI, não assino CPI nenhuma, mas vou estar lá ajudando a fazer que a CPI dê o resultado que tem que dar para a alegria do povo brasileiro, para tirar esse terrorismo que plantaram. Plantaram um terrorismo que você vai perder a especial, não vai ter mais adicional de salubridade, periculosidade e serviço penoso, não, a professora não vai se aposentar mais com 25 anos, mas com 50. O trabalhador rural, senadora, vai agora ser contribuição individual, não vai ser mais o talão de nota. Calcule em toda a família, se o rendimento não corresponder, ele não vai pagar e nunca mais vai se aposentar. Vai para 65 anos e a média que o Diese me apresentou mostra com cálculos junto à Previdência, com dados da Previdência. Sabe qual é que vai ser a média de aposentadoria do país? Com 82 anos. Porque eles fazem um cálculo mostrando o tempo de contribuição é 9,1. Se é 9,1, se você começou a trabalhar com 16, pode somar mais 64,6 anos. 64 com 16 já deu 80. Devido ao desemprego que acontece na vida de todos nós. Então, não tem como aprovar essa reforma. Eu espero que a Câmara recue, espero que o Senado aprofunde o debate da CPI para dar instrumento no campo econômico, no campo social, no campo político, para que a gente salve a Previdência, não entregue ela para o sistema financeiro, que isso é o que está por trás disso tudo. Hoje mesmo foi comprovado lá, entrar com processo contra o secretário da Previdência, porque ele é funcionário de um fundo de pensão privado. É conselheiro remunerado no fundo de pensão privado. Eu sempre evito de dar nomes aqui, que se não for para o lado positivo. Mas só digo isso, porque a família dele vai ficar muito triste em casa. Então, não vou citar o nome. E a família não tem nada a ver com os erros. Como é que um funcionário, conselheiro de um grande fundo de pensão privado, é considerado hoje o ministro da Previdência? Nem ministério não existe mais, acabaram com o ministro, mas o secretário executivo que está sendo o grande articulador dessa reforma maluca que os bancos deram para ele e ele vendeu o peixe e, infelizmente, o governo entrou nessa canoa furada e vai ter que retornar. Mas vamos aos nomes. Os nomes que assinaram e querem a investigação. Álvaro Dias, Ana Amélia, está por ordem alfabética. Álvaro Dias, Ana Amélia, Ângela Portela, Antônio Anastasia, Antônio Carlos Valadares, Ataídes Oliveira, Cássio Cunha Lima, Cidinho Santos, Ciro Nogueira, Cristóvão Buarque, Dalírio Beber, Dário Beger, Davi Alcolumbre, Eduardo Amorim, Eduardo Braga, Eduardo Lopes, Elmano Feller, Fátima Bezerra, Fernando Collor, Garibaldi Alves Filho, Cleise Hoffmann, Hélio José, Humberto Costa, Ivo Cassol, Jader Barbalho, João Capiberibe, Jorge Viana, José Agripino, José Maranhão, José Medeiros, José Pimentel, Cátia Abreu, Lazier Martins, Lídice da Mata, Lidberg Farias, Lúcia Vânia, Magno Malta, Maria do Carmo Alves, Marta Suplicy, Otto Alencar, Paulo Bauer, Paulo Paim, Paulo Rocha,
Pedro Chaves, Raimundo Lira, Randolfo Rodrigues, Regina Souza, Regufe, Ricardo Ferraço, Roberto Muniz, Roberto Requião, Roberto Rocha, Romário, Romero Jucá, Ronaldo Caiado, Rose de Freitas, Simone Tebet, Thierry Pinto, que preside para a satisfação de todos nós essa sessão, Valdir Raupe, Vanessa Graciotin, Valdemir Moca, Wellington Fagundes e Zezé Perrella. Não deixei aqui nenhum nome fora, tenho certeza, mas se isso acontecer, eu naturalmente amanhã vou me retratar. Já conversamos com o senador Eunício e vocês perceberam que hoje mesmo, ao contrário do que alguns diziam, que o senador Eunício ia engavetar, ele não engavetou coisa nenhuma, como ele havia assumido de público já leu aqui, mostrou que tinha 58 assinaturas nesse momento, agora tem 63, e com certeza já recomenda aos líderes que comecem a indicar os nomes para que a CPI comece efetivamente a funcionar. Eu quero cumprimentar toda a sociedade brasileira, porque houve um movimento muito grande. O senador, eu vou passar para a senhora, o Data Senado aqui fez uma pesquisa, sabe quanto Deus que querem a CPI? Isso que há um certo descrédito com a CPI. 93% da população brasileira, foi pesquisa feita, pesquisaram em torno de 2.000 pessoas, 93% disseram que era fundamental, que era importante instalar essa CPI. Senador Regina Souza, uma parte de Vossa Excelência que preside a Comissão de Direitos Humanos, tenho orgulho de ser seu vice lá, e Vossa Excelência hoje de manhã, numa sessão lotada, deixou muito claro a importância que seria a CPI, e nós estivemos junto entregando na Secretaria-Geral da Mesa. Testou a nossa resistência, né? Porque durou 6 horas seguidas de sessão. Começou às 9 e terminou às 3 da tarde. Exato. Mas eu queria só lhe parabenizar, senador, porque desde que o senhor é deputado federal, que eu lhe acompanho e vejo que você trata desse assunto Previdência com muita propriedade. Então, sabe das coisas, sabe do que acontece. E o que tem é muita contradição. Então, acho que essa CPI ela não vai ser palanque eleitoral para ninguém, até nem estamos em ano eleitoral, não vai perseguir. Ela é uma CPI para investigar, esclarecer, para a gente conhecer realmente os dados da Previdência, porque tem muito dado desencontrado. Eu, particularmente, não quero acreditar que o pessoal da Anfip, os fiscais que estão com a mão na massa, da procuradores da Fazenda, o pessoal do Trabalho, do Ministério do Trabalho, eles estejam errados naquelas contas que eles fazem. Então, é preciso que quem contesta venha provar onde é que eles estão errados. E acho que a CPI é o espaço para isso. Assim como o ministro da Fazenda diz que em 2060 a Previdência vai ser 17,5% do PIB. Precisa mostrar esse cálculo, como é que foi feito, né? Para a gente poder entender também, porque é muito alto esse número. Então, eu acho que o senhor está de parabéns, eu acho que ninguém vai retirar assinatura, porque não é uma CPI do mal, não é CPI do fim do mundo. É para investigar, mas para a população compreender, para ver quem está com a razão, para ver a necessidade dessa reforma. E essa reforma, como ela está, eu já vi gente do governo dizendo que ela não passa. Aí eu tenho um dado aqui que eu achei interessante, que 69% dos municípios, a receita da Previdência do município é maior do que a receita corrente do município. E dos 10, os 10 primeiros, tem 3 do meu estado, né? Valença, Amarante e São Raimundo Nonato, que a receita da Previdência supera muitas vezes a receita corrente do município. Então, a gente sabe quantos municípios pequenos a gente tem. Então, só isso já faz um mal danado, porque o município... eu tive numa audiência... Eu estou andando muito o Estado, e semana passada, no final de semana, numa audiência, um prefeito disse: senadora, o comércio daqui funciona do dia 25 ao dia 10, que é pagamento de aposentado, de servidor, depois ele pode até fechar as portas, que ele não vende nada. Então, quem dinamiza a economia no município é principalmente o aposentado rural, né, que é o que está sendo mais atingido. Então, é uma coisa totalmente descabida, né,
Não é que a gente sempre diz, não é que não tenha que fazer algum ajuste, tem, mas vamos primeiro conhecer para ver o tamanho da reforma que precisa fazer, se é que precisa. E não fazer assim, no escuro, simplesmente tirando dos mais pobres. E eu queria só, senador, para concluir, não vou ler todo porque é um pouquinho grande, mas para ver como a população está compreendendo. Um menino de 15 anos, lá em São João da Serra, um desses debates que eu fui sábado, município pequeno, de 5 mil habitantes, ele mora numa comunidade a 16 quilômetros da sede, né? Ele faz o ensino médio, e ele pedalou esses 16 quilômetros para ir viver. Eu fiquei muito feliz. E ele fez um poema, a intervenção dele foi um poema, eu vou ler algumas partes só para não pegar seu tempo todo, mas eu sei que o Thierry vai prolongar um pouquinho aí esse tempo. Então, pela importância da CPI que vai ser instalada a partir de hoje. Então, o menino escreveu em forma de poema, né? Para ver um menino de ensino médio, 15 anos de idade, mora na zona rural. O município já é pequenininho e ele mora na zona rural, né? Pedalou 16 quilômetros para ir lá no debate. Então, ele diz, o Brasil está vivendo um momento muito crítico. As melhorias que tem só patrocina político. Os pobres ficam para trás. E o que o governo faz? Não nos garante assistência e agora, para piorar, quer de uma vez liquidar, reformando a Previdência. Aí ele passa lá se dirigindo ao Michel, né? Eu vou saltar alguns, porque é bem grande o poema. Depois eu vou ler o poema dele completo, quando eu tiver na intervenção. Eita, senhor Michel Temer, acho bom você lembrar. Foi na casa dos 50 que pôde se aposentar. Agora que está mamando, para todos vem preparando uma vitamina amarga. Seja humilde e mais cordeiro. E lembre que o brasileiro não pode com essa carga. E ele diz assim, na final, ele se dirige a mim, não sei que você sozinha não poderá ser tão forte. Precisa de mais senadores seguindo para esse norte. Tudo sendo diferente. Eu que sou adolescente já começo a imaginar que com todo esse enredo preciso me empregar cedo para poder me aposentar. Então, é o Antônio Carlos, lá de São João da Serra, e o poema é maior, mas eu estou no seu tempo. Senador. Obrigada pelo espaço. Eu queria só, olhando para esse plenário, o senador Roberto Muniz assinou a CPI. O senador Garibaldi, ex-ministro, como outros ministros que estão aqui, todos assinaram a CPI. O senador Thierry, já falei, assinou a CPI. A senadora Regina assinou a CPI. Então, nós temos, num grande momento, eu acho, do Senado da República, que sobre ouvir o clamor das ruas. As ruas querem a CPI. Instala-se a CPI, em 120 dias, eu tenho certeza que a gente desmonta essa história do déficit da Previdência e essa reforma, que me desculpe quem foi o idealista dela. É uma proposta irresponsável, uma proposta descabida, uma proposta terrorista que ataca principalmente os mais pobres. Senhor presidente, queria, por exemplo, falar aqui rapidamente ainda da situação das filantrópicas. Eles mandaram uma série de documentos. O atendimento que eles dão para os mais pobres, o retorno, cada R$1 retorna R$6. Eles aqui deixam muito claro que essa reforma e as filantrópicas de todo o país ataca principalmente idosos, pessoas com deficiência, e hoje, exatamente hoje, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. É essas pessoas que eles estão atacando, é os idosos que eles estão atacando. E por que escolhemos o dia 21 para dar entrada na CPI? Que dia 31 lembra o massacre de Soweto, na África do Sul, quando centenas e centenas de jovens, idosos e pessoas com deficiência foram massacrados. Aí o mundo resolveu criar o Dia Internacional contra o preconceito e as discriminações. Esse massacre que aconteceu lá poderia acontecer aqui, se esta CPI não fosse instalada, e há de desnudar. Como diz o rei, vai ficar nu. O rei há de ficar nu. Vai aparecer nessa CPI quem estava por trás dessa proposta, como está a proposta também daquela outra proposta que está lá na Câmara. Então, eu quero deixar aqui entregue aos anais da Casa os documentos que eu recebi das entidades filantrópicas,
que falam o belíssimo trabalho que eles vêm fazendo no país e que tudo poderá ser desmontado a partir dessa reforma da Previdência. Deixo também aqui por escrito a enquete Data Senado sobre a CPI da Previdência, onde diz na primeira página: informamos que 93% dos internautas entrevistados pelo Instituto de Pesquisa Data Senado querem a CPI da Previdência. E, por isso, ela será instalada e vai, de uma vez por todas, mostrar que, se formos a fundo na lista dos 500 maiores devedores, se formos a fundo naqueles que estão desviando o dinheiro da Previdência, e repito, senadora Rose Freitas, Vossa Excelência, que foi uma das primeiras a assinar a CPI. Essa CPI não é contra ninguém, não é contra esse governo, nem governo do passado. É uma investigação profunda sobre quem se apropriou ou não do dinheiro da Previdência. Vai ficar agora constatado, provado e, consequentemente, nós mostraremos que não há necessidade de fazer uma reforma como essa apresentada, com esse radicalismo, eu dizia antes e repito aqui, que, em média, as pessoas vão ter que se aposentar só depois dos 80 anos de idade. Dados construídos com números da Previdência. E que os analistas me apresentaram hoje, porque eles calcularam devido ao desemprego que acontece. O cidadão fica desempregado, é 9,1 a contribuição em média, que vai resultar no quê? De que vai ter que somar. Se começar com 20 anos a trabalhar, calcule com mais 64,6, ele vai se aposentar com 84 anos, 84. Se começar com 16, vai se aposentar com 80. Senhor presidente, agradeço muito a Vossa Excelência. A minha intenção era mais fazer uma homenagem a todos os 63 senadores que assinaram o pedido de CPI já. Muito obrigado, presidente.